Nessa aula, iremos aprender a como criar um estilo de estrada. Cliquei aqui, eu posso alterar o estilo de acordo com a minha necessidade. Como que eu faço agora? Em gerenciar paleta de estilos, pode ser por aqui, ele vai abrir, eu procuro pela aba Estrada. Cliquei, eu vou colocar para criar um novo estilo. Feito isso, ele abre essa tela. Nessa tela, eu posso configurar se é uma estrada, se é uma ponte ou um túnel. Coloquei estrada, qual é o grupo de material? O material que vai aparecer na minha estrada, ele vai depender desse grupo. Então, se eu quero vermelho, eu vou colocar um grupo que tem vermelho. Se eu quero grama, um grupo que tem grama. Pô, mas eu quero um material diferente, como que eu faço? Eu vou cancelar aqui, procurar pela aba Grupo de Materiais, e aí eu posso criar um novo grupo. Então, vou editar aqui para a gente visualizar. Posso adicionar uma linha, então ó, eu coloco o nome e o material que vai ser utilizado. Se eu clicar aqui, posso trocar o material. Aqui, quero substituir por esse. Vou dar um OK, ele vai substituir, confirmo novamente. Pô, mas quero usar um material diferente do que o nativo do InfraWorks. Como que eu faço? Aqui a gente está configurando um grupo de materiais. Vou cancelar, eu posso material, adicionar um novo e selecionar um material com um nome, né, pegando uma cor específica ou uma textura onde eu posso buscar uma imagem PNG para você criar uma nova textura de material. Então, tudo está interligado. Vou voltar lá para a estrada. Ó, tem ferrovia e aqui estrada. Criar um novo. Aqui ele vai perguntar o tipo de dispositivo. Não vou mexer nisso. Qual o material que vai utilizar para a área externa? Qual o material da faixa? Então, esse nome aqui é o nome do grupo de material. Então, ó, se eu colocar Sidewalker, a faixa vai mudar de cor. Se eu colocar Roadway, ela vai ficar da cor do pavimento. Se eu colocar o Lane, ela vai ficar branca. Certo? Então, estou alterando essa informação. Se eu quiser usar um grupo de material diferente, como que funciona? Vou colocar aqui esse City para a gente visualizar, vou dar um OK. Aqui a lista aumentou, então eu tenho novos estilos. Então, ó, à medida que eu vou mudando aqui, selecionando da lista, ele vai alterando a informação. Então, vou dar aqui novamente. E aí ele vai pegando na lista de acordo com o material que eu estou escolhendo. Então, o nome do material é aquele nome que eu mostrei para vocês. Tudo bem? Então, posso colocar indefinido e vou alterando. Vou colocar Lane Martin na faixa. Aqui, vou deixar assim. Então, adicionei aqui a minha faixa na cor branca. Aqui, o ajuste da transição, quando eu tiver, eu vou deixar o melhor ajuste. Eu tenho decoração e perfil personalizado. E aqui embaixo eu tenho a minha área de trabalho, onde eu vou fazer a criação. Aqui eu tenho o grupo central e o grupo da direita. Aqui eu posso adicionar novos elementos. Aqui eu posso duplicar algum elemento ou andar ele para cima e para baixo. E aqui o número de faixa. Então, o número de faixa aqui, se eu aumentar para 2, o lado direito ele coloca 2 faixas. Se eu colocar 2 aqui, o lado esquerdo ele coloca 2 faixas. Então, vou deixar com 1 e vou voltar aqui. Então, no grupo da direita eu tenho 2 elementos, rodovia, e aí ele tem algumas informações. A primeira, largura. Se eu aumentar aqui para 5,
ele vai aumentar para 5. Se eu colocar 3,5, ele mexeu na largura do grupo. Aqui eu tenho categoria da superfície interna do cursor. O que é isso? Difícil entender. Modo mais fácil, vou colocar 1 metro aqui. O que está acontecendo? Ele está subindo, elevando em 1 metro. Então aqui ele subiu 1 metro, por isso que está dessa forma. Vou colocar 0 aqui. Vou mexer 1 metro nesse daqui de baixo agora para a gente visualizar. Então tá vendo? Esse está na cota 0, esse está 1 metro acima. Então ele subiu 1 metro. Se eu colocar 0 aqui e voltar 1 metro para esse, ele vai subir agora só a parte externa, não a parte interna. Então esse é o lado de dentro, esse é o de fora. Aqui é o estilo que eu vou utilizar. Então vou colocar aqui um outro estilo de grama para a gente visualizar melhor. Então ele mudou o estilo. Posso voltar para 0. E aqui eu tenho o estilo da lateral. Olha aqui, eu vou subir 1 metro o final. O que acontece? Eu tenho um estilo que eu posso colocar na lateral. Vou colocar o mesmo aqui para a gente visualizar. Então, dessa forma, eu consigo ir trabalhando as informações. Então, vamos supor que eu quero adicionar uma guia. Vou adicionar. Vou colocar o nome guia. Aqui, o tipo de elemento que eu vou colocar, vou chamar de meio fio. Ele vai ter 15 centímetros. Só que aqui, o que está acontecendo? Ele está adicionando no meio, né? no início. Eu não quero, eu quero que ele desça. Vou colocar a setinha para baixo. Agora ele vai adicionar depois da pista. Feito isso, eu vou colocar que eu quero subir 15 centímetros. Então aqui, ó, ele colocou um degrauzinho de 15 centímetros. Se eu colocar 1 metro aqui, ele vai subir 1 metro. Então estou formando o meu estilo. 0,15. Aqui, pô, a grama ela está começando logo embaixo. Eu poderia, se eu colocar aqui 0,15, o final vai subir. Tá vendo que ele fez um degrau? Eu poderia colocar menos 0,15. E aí ele vai ter 0,15 na entrada, 0,15 na saída. E aí fica um degrauzinho depois. Vou tirar esse 1 metro para ficar mais visível. Então estamos montando o nosso estilo. Aqui eu coloquei um estilo em cima e o da lateral está diferente. Por quê? Eu teria que colocar o mesmo estilo para aparecer na lateral também. Então, dessa forma, a gente consegue criar quantas faixas você quiser. Se você deseja uma ciclovia, se você quer colocar um canteiro, sempre vai seguir essa linha de criação. Além disso, eu consigo colocar decoração. Então, vou colocar aqui decoração. O que significa isso? Eu posso adicionar um bloco. Então, seleciono aqui dentro do grupo que eu quero. Aqui ele está pegando barreira. Posso colocar uma árvore, algum elemento. Vou pegar aqui uma árvore, por exemplo. Vou pegar um grupo. Aqui ele tem um matinho. Aqui ele tem... Vou pegar essa árvore aqui. Vou dar um OK. E ele vai adicionar a árvore aqui na minha faixa. Pô, mas essa árvore está muito grande. Ela está colocando essa árvore a cada 10 metros. Então, toda vez que estender 10 metros, ele vai colocar essa árvore. Eu posso alterar aqui para 50 metros. Aí ele mudou o espaçamento que ele colocou a minha árvore. Aqui eu posso
deslocar essa árvore. Quanto que eu quero deslocar? Eu quero deslocar 5 metros. Aí ele vai deslocar do início do primeiro ponto, 5 metros. Posso deslocar da via, né? Então ele está pegando um offset e adicionando, deslocando para a lateral. Como eu tenho as duas vias, ele está colocando uma para cada lado. E eu posso deslocar uma altura. Então, quero 1 metro para cima, para baixo, mudar a rotação, mudar a transição, aqui para ele seguir a inclinação. Então, a gente consegue trabalhar algumas informações. Bom, não quero mais esse elemento, né? Quero substituir. Vou excluir aqui, ele não vai colocar. Eu quero colocar agora um carro ao decorrer da via. Então, eu posso procurar por poste de energia, colocar um poste a cada tantos metros. Então, ele vai seguindo sempre essa lógica. Adiciona um bloco e você controla aqui as informações. E aí, nosso estilo vai estar aqui, a gente pode dar um nome para ele. E o que significa? Quando eu adiciono esse estilo aqui, ele vai aparecer igual esse. Então, no planejamento de estrada, esse é a decoração, o bloco que eu coloquei. Vou selecionar um outro tipo para a gente visualizar melhor. Então, esse elemento foi feito seguindo aquela lógica, tá vendo? O degrauzinho, o bloco, aí tem a árvore no meio. Ele vai sempre seguir essa lógica de criação.